Livro 1. História de uma família. Parte 1. Capítulo 1. Fyodor Pavlovich Karamazov. Alexei Fyodorovich Karamazov era o terceiro filho do fazendeiro de nosso distrito Fyodor Pavlovich Karamazov, muito famoso em sua época. Aliás, ainda hoje é lembrado entre nós, por seu fim trágico e obscuro ocorrido há exatos 13 anos, e sobretudo o qual relatarei no devido momento. Agora, porém, darei a respeito desse fazendeiro. Como chamavam entre nós, embora durante toda a sua vida ele quase não morasse em sua fazenda. Apenas que era um tipo estranho desses encontrados, todavia, com bastante frequência, justamente um tipo de homem não só reles e devasso, mas ao mesmo tempo bronco, contudo, daqueles broncos que não obstante sabem arranjar magistralmente seus negociozinhos com propriedade e, parece, só e unicamente estes. Fyodor Pavlovich, por exemplo, começou quase do nada. Era um fazendeiro insignificante, vivia a correr atrás de almoços em mesas alheias, empenhava-se a fundo na condição de comensal, mas ao morrer deixou uma quantia que beirava os 100.000 rublos em dinheiro sonante, e ao mesmo tempo passou toda a vida, apesar de tudo, sendo um dos mais broncos extravagantes de todo o nosso distrito. Torno a repetir, aí não se trata de tolice. Em sua maioria, esses extravagantes são bastante inteligentes e ladinos. Trata-se precisamente de bronquice, e ainda por cima de uma bronquice algo peculiar, nacional. Casara-se 2 vezes e tinha 3 filhos, Dmitri Fyodorovich, da primeira mulher, e os 2 restantes, Ivan e Alexei, da segunda. A primeira mulher de Fyodor Pavlovich era do ramo bastante rico e nobre dos Milsov, também fazendeiros de nosso distrito. De como foi acontecer que uma moça com dote, além de bonita e ainda por cima daquelas inteligências vivas muito frequentes em nosso país na geração atual, mas também encontradas no passado, pôde casar-se com tão insignificante fuinha como todos o chamavam. Não vou dar maiores explicações. É que, ainda na penúltima geração romântica, conheci uma moça que, depois de vários anos de um amor enigmático por um homem, com quem, aliás, sempre pôde casar-se da maneira mais tranquila, acabou não obstante por inventar ela mesma obstáculos insuperáveis, e numa noite de tempestade lançou-se de uma margem alta, semelhante a um penhasco, em um rio bastante fundo e veloz, e ali morreu, devido terminantemente aos próprios caprichos, com o único fito de se parecer com a Ofélia de Shakespeare, tanto que, se esse penhasco que ela havia observado e tornado seu predileto fazia tanto tempo, não fosse lá tão pitoresco, e em seu lugar houvesse apenas uma prosaica margem plana, é possível que nem tivesse havido nenhum suicídio. Trata-se, é verdade, de um fato real, e é de pensar que em nossa vida russa, nas 2 ou 3 últimas gerações, não houve poucos fatos iguais ou congêneres. De modo semelhante, a atitude de Adelaide Ivanovna Milsov foi, sem dúvida, um eco de sopros alheios e também a excitação de uma ideia prisioneira. Talvez tenha querido proclamar a independência feminina e ir contra as condições sociais, contra o despotismo de seu clã e de sua família, mas a prestimosa fantasia a convenceu, por apenas um instante, suponhamos, de que Fyodor Pavlovich, a despeito de sua condição de comensal, era, não obstante, um dos homens mais ousados e galhofeiros daquela época em transição para tudo o que havia de melhor, quando na verdade ele não era senão um palhaço perverso e nada mais. O picante do caso foi ter sido resolvido com um rapto, e isso deixou Adelaide Ivanovna muito lisonjeada. Já Fyodor Pavlovich, já por sua condição social, estava então muito preocupado para todos os lances dessa natureza, pois desejava ardentemente arranjar sua carreira, fosse lá como fosse. Encostar-se numa boa família e receber um dote era muito sedutor. Quanto ao amor recíproco, parece que não havia absolutamente, nem na parte da noiva, nem da parte dele, até mesmo apesar da beleza de Adelaide Ivanovna. De sorte que esse caso foi, talvez, único do gênero na vida de Fyodor Pavlovich, homem voluptuosíssimo em toda a sua existência,
disposto a grudar num abrir e fechar de olhos em qualquer saia, bastando apenas que ela o atraísse. E entretanto essa mulher foi a única a não provocar nele nenhuma impressão especial sob o aspecto da paixão. Logo após o rapto, Adelaide Ivanovna percebeu num abrir e fechar de olhos que sentia pelo marido apenas desprezo e nada mais. Assim, as consequências do casamento se evidenciavam com exponencial rapidez. Apesar de a família ter se conformado com o fato, até com bastante presteza e liberado o dote para a fugitiva, o casal começou a vida mais desregrado e com brigas eternas. Contava-se que a jovem esposa revelara aí muito mais dignidade e elevação do que Fyodor Pavlovitch, que, como hoje se sabe, surrupiou-lhe na ocasião e de um só golpe todo o dinheiro mal ela o recebeu. Os 25.000 inteirinhos, de sorte que desde então aqueles milharizinhos como que evaporaram. A aldeota e a casa bastante boa da cidade, que também couberam a ela como parte do dote, ele tornou por muito tempo e todos os meios a transferir para o seu nome, mediante a execução de algum ato apropriado, e certamente o teria conseguido unicamente graças, por assim dizer, ao desprezo e ao asco que a cada instante despertava na esposa com suas desavergonhadas extorsões e súplicas, unicamente graças ao cansaço espiritual experimentado por ela, que cederia só para que ele a deixasse em paz. Mas por sorte a família de Adelaide Ivanovna entrou em ação e coibiu o larápio. Sabe-se ao certo que o casal brigava com frequência, mas pelo que se conta, quem batia não era Fyodor Pavlovitch, e sim Adelaida Ivanovna, senhora fogosa, ousada, morena, impaciente, dotada de notável força física. Por fim, ela largou a casa e fugiu com o seminarista preceptor morto de fome, deixando com Fyodor Pavlovitch o filho Mitya, de 3 anos. Nota do tradutor. Diminutivo de Dmitri, Mitya. Da noite para o dia, Fyodor Pavlovitch montou em casa um verdadeiro harém, e a mais orgiástica das bebedeiras, enquanto nos intervalos percorria quase toda a província e entre lágrimas queixava-se a todos e a cada um de Adelaide Ivanovna, que o abandonaram, e além do mais, entrava em detalhes tais de sua vida conjugal que para o esposo seria o cúmulo da vergonha comunicá-los. O grave é que lhe parecia prazeroso e até lisonjeiro representar perante todos seu ridículo papel de marido ofendido e desenhar, inclusive com exageros, os pormenores de sua ofensa. É de pensar, Fyodor Pavlovitch, que o senhor até recebeu um título de tão racefeito que anda, apesar de toda sua amargura. Diziam-lhe os galhofeiros. Muitos até acrescentavam que ele se comprazia em aparecer com a renovada afeição de palhaço e o fazia de propósito, com o fim de provocar mais riso, fingindo não se dar conta de sua situação cômica. Pensando bem, quem sabe isso não fosse até ingenuidade dele. Por fim, ele conseguiu descobrir as pistas de sua fugitiva. A coitada estava em Petersburgo, para onde se mudara com seu seminarista, e onde se lançara sem reservas a mais completa emancipação. Imediatamente Fyodor Pavlovitch desdobrou-se e começou a preparar a viagem a Petersburgo, sem, é claro, saber para quê. De fato, que então tivesse mesmo viajado. Contudo, depois de tomar tal decisão, julgou-se inconveniente com um dinheiro especial de entregar-se, antes da partida, a mais desbragada bebedeira para levantar o ânimo. Pois foi nesse momento que a família da esposa recebeu a notícia de sua morte em Petersburgo. Ela morreu assim, meio de repente, em um sótão, segundo uns, de tifo, segundo outros, parece que de fome. Fyodor Pavlovitch soube da morte da esposa bêbado. Dizem que saiu correndo pela rua e começou a gritar, levantando os braços para o céu, tomado de alegria. Agora me hei de deixar livre. Mas conforme outros contam, soluçava como uma criancinha, e tanto que, segundo dizem, dava até pena olhar para ele, a despeito de todo o asco que tinham dele. É muito possível que tenham havido tanto uma coisa como a outra, ou seja, que
estivesse alegre com sua libertação e chorasse pela libertadora, tudo ao mesmo tempo. Na maioria dos casos, as pessoas, inclusive os facínoras, são muito mais ingênuas e simples do que costumamos achar. Aliás, nós também.